Olá, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira juntos e que Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo esteja também nos guiando. Quero, nesta noite, apresentar algumas informações para os irmãos e depois também trazer uma reflexão dentro do assunto que estamos usando nessas últimas semanas. Quero neste momento falar sobre missões mundiais. Falei no vídeo passado e continuo orientando os irmãos, orientando a igreja para que não passemos em branco nesta campanha de missões mundiais 2020. Também informar aos irmãos que gravaremos no próximo domingo, o culto do próximo domingo, e depois no dia 10 eu vou fazer uma pequena parada com a série de reflexões sobre o Espírito Santo, porque será o dia das mães, e aí vamos nos dirigir às mães. E, por fim, preciso informar também aos irmãos que a partir de domingo nós teremos um informativo da igreja, com um editorial do pastor e algumas informações que julgamos importantes para os irmãos. Então, a partir de domingo que vem, teremos um informativo dominical. Lógico, em um modelo diferente daquele que usualmente usamos em nossa igreja. E espero que seja útil para os irmãos também. Volto a orientar os irmãos, aqueles que necessitam de oração, que querem fazer um pedido de oração. Vocês podem se dirigir às pessoas que indiquei da outra vez, seja o irmão Elias, seja a Franciane, a Bianca ou a mim mesmo, para que possamos tomar informação e então estarmos orando especificamente pelos pedidos apresentados. Hoje quero voltar a estudar sobre o Espírito Santo e gostaria que os irmãos estivessem atentos por alguns minutos naquilo que falarei para os irmãos. E começo do ponto que terminei no domingo e falarei hoje sobre o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Mas antes, me permita falar aos irmãos e em especial aos irmãos que normalmente nas quintas-feiras participam do culto de quinta-feira. Estava hoje à tarde pensando na importância, na satisfação de estarmos juntos nas quintas-feiras, e me veio a lembrança coisas tão interessantes daquele nosso momento ali na igreja, a forma como cada irmão chega para o culto, cumprimentando especialmente cada pessoa que já está no local, e na saída também me veio à mente todas aquelas cenas bonitas nossas ali, né? Na saída também, quando por poucos minutos, mas muito importantes os minutos, nós nos reunimos ali na saída do Salão Rui Franco e trocamos algumas conversas importantes e nos despedimos e vamos para as nossas casas. Quero também lembrar aos irmãos e juntamente com os irmãos os hinos que cantamos, e me veio à memória o irmão Gilmar, por exemplo, os seus pedidos, o irmão João Rosa, o seu violão, a irmã Gilsônia ao piano. Que momento agradável o momento que passamos ali nas quintas-feiras. Enquanto não está sendo possível retomarmos aquela atividade, nós vamos, dentro desse sistema que estamos usando, também
orientando os irmãos e também estudando a palavra do Senhor. Agora sim, volto para o assunto que estamos tratando e hoje, em especial, falarei: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. E quero começar a falar desse assunto lendo 2 versos que julgo importantíssimos para o entendimento desse assunto sobre o Espírito Santo agindo em nossas fraquezas. Está no Salmo de número 42. O Salmo de número 42 é razoavelmente conhecido pelos crentes, né? Mas neste Salmos 42, versos 5 e 6, me permite aqui base, me permite referência para avaliarmos um pouco, para meditarmos um pouco sobre nossa fraqueza e a atuação do Espírito Santo. Observe o que diz os 2 versos. Verso 5: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermão e desde o pequeno monte. Eu entendo que todos nós enfrentamos momentos na vida em que nos sentimos fragilizados. Em alguns momentos fragilizados fisicamente. Eu, por exemplo, os irmãos sabem, passei por uma situação assim e até pouco tempo eu ainda me sentia debilitado fisicamente em função de algumas medicações que estava tomando. Enfim, há momentos na vida que nos sentimos assim, às vezes mentalmente. A pessoa está fragilizada também em função de tantas coisas que acontecem na vida, o chamado estresse da vida, né? E pessoas sofrem com isto. Mas o que quero pensar e que julgo ser mais importante para nós neste momento é sobre a fraqueza espiritual. Quantas pessoas vivendo fraqueza espiritual? Quantas pessoas que se dizem crentes e vivem, infelizmente, essa fraqueza espiritual, não têm consciência da presença do Espírito Santo, então se envolve com tantas coisas que acarretam essa desestrutura espiritual e, portanto, não consegue valorizar em sua vida a presença augusta do Espírito Santo. Eu diria, irmãos, que a fraqueza espiritual é uma doença no que diz respeito ao crente, porque ela é uma demonstração de que a pessoa não está muito ajustada com Deus. A fraqueza espiritual é um grave problema, e nós temos vivido um momento em que muitos, talvez eu não diga muitos, mas temos tido informações de pessoas, de crentes que estão vivendo quase que apavorados com tudo que está acontecendo à nossa volta, e isso não é bom para a vida do crente. A minha orientação nesse momento é que você se volte para o Senhor em momento de muita crise. Os salmos que lembra diz assim: por que estás abatido, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Olha a colocação feita. Então, a minha palavra a você neste momento é: se a crise que estamos vivendo tem afetado tremendamente a sua vida e às vezes até levando a tomar decisões
precipitadas no seu relacionamento com Deus, eu quero te convidar, te orientar neste momento a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. E volto ao texto que li para os irmãos em Romanos 8, 26, diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse finalzinho do verso é uma colocação muito usada, né? Os irmãos já ouviram isso algumas vezes, seja em mensagem, em palestras, seja em conversa, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo Espírito que disse aos irmãos, ele é vida, é o Espírito que derrama o amor de Deus, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos permite viver cheio dele. Este mesmo Espírito que milita por nós, é o Espírito, portanto, que agora intercede por nós e diz com gemidos inexprimíveis, com grande amor, com intenso amor, incomensurável amor de Deus derramado sobre a nossa vida. Mas um outro ponto que quero pensar com os irmãos, diz o Espírito Santo é o santificador e consolador do povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa para nós. Se vivemos momentos de fraqueza, vamos desfocar a nossa mente, vamos desfocar o nosso olhar espiritual para esta situação de fraqueza, de debilidade espiritual, e vamos nos ater única e exclusivamente no Espírito Santo de Deus, atuando em nossa vida como consolador, aquele que consola a nossa vida. E o texto que quero ler em João capítulo 14, verso 26, diz assim: mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, diz ainda, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluias! Glórias a Deus por isto. Jesus, ele traz esta informação para mim e para você, de que o Espírito Santo nos consola. Então, se de um lado nós estamos percebendo fraqueza espiritual na vida das pessoas, por outro lado, Deus apresenta o suporte para a solução desta situação. Basta querermos com fé, basta querermos com segurança, basta querermos com convicção aceitarmos essa proposta do Senhor. Um outro texto que eu quero ler em Atos capítulo 9, verso 31, diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Dentro desse texto, nós encontramos algumas coisas lindas para nossa meditação, quando avaliamos, ou pelo menos quando comparamos no tópico anterior, falarmos de uma fraqueza que pode acontecer na vida do crente, mas agora estamos num outro tópico falando que, ainda que passemos por momentos de fraqueza, o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos consola. E esse texto nos dá essa maravilha de entendimento quando diz, assim, pois as igrejas, primeiro,
elas viviam no temor do Senhor. Precisamos viver uma vida em que estejamos caminhando no temor do Senhor. E porque as igrejas viviam no temor do Senhor, as igrejas também eram edificadas na presença do Senhor. E porque eram edificadas na presença do Senhor, o resultado disso era que as igrejas se multiplicavam em todos os sentidos, multiplicava-se tendo a presença de Deus, multiplicava-se tendo o suporte necessário para poder anunciar esta palavra. Nós estamos dentro de uma campanha de missões mundiais. É tempo, portanto, de pensarmos que, como Igreja do Senhor Jesus, uma das formas de fazermos com que o Evangelho seja levado para outros lugares onde nós pessoalmente não podemos ir, é exatamente acreditando nisso que encontramos aqui, com o Espírito Santo agindo, atuando em nossa vida e nós termos a visão fácil, espiritualmente falando, de que temos o compromisso de contribuirmos para missões mundiais. E ainda quero ler um outro texto que está na primeira carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 10 e 11, que diz o seguinte, e olha o valor desse texto. É um texto bem exortativo e por isso fiz questão de anotá-lo para a leitura desse nosso estudo. Diz o verso 11, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Para concluir esse tópico do Espírito que nos santifica e nos consola, fiz questão de fazer a leitura desse texto, primeiro para compreendermos essa relação que Paulo apresenta aqui no texto, daqueles que realmente não herdarão o reino de Deus. Em função de tantas notícias absurdas, pesadas, carregadas de malignidade, há às vezes uma certa preocupação para todos nós e muitas vezes uma certa tristeza no coração. É verdade que em função disso nós nos colocamos, em oração por situações, pedindo a Deus, intercedendo por pessoas, mas esse texto diz que nós não podemos errar, porque os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores não herdarão o reino de Deus. É verdade que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor, maravilhosa graça, pode em todo momento mudar o coração, mudar a pessoa, mas é preciso que haja esta mudança, aquilo que nós falamos, o arrependimento. Por esse motivo, amado irmão, por esse motivo, querida irmã, vivamos de tal forma que nos sintamos realmente amparados pelo Espírito Santo de Deus,
a fim de que nos encontremos num grupo diferente desse que acabo de citar. E o verso seguinte diz assim: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, aquele que santifica nossa vida, e porque Ele tem atuado em nossa vida, segundo a expressão, a colocação de Paulo, nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos purificados no nome do Senhor Jesus. Quero, portanto, abençoar sua vida nesta noite e convidar você a continuar meditando nesses textos que li, meditando neste assunto, pensando um pouco mais nos seus momentos de vida perante o Senhor. E se porventura você é alguém que está enquadrado naquilo que falei de fraqueza espiritual, a minha orientação é que você se prostre diante do Senhor em oração e peça a Deus sabedoria espiritual, peça a Deus condição para você se firmar na presença dEle.